Nesse vídeo eu vou te ensinar tudo sobre agachamento livre, o melhor exercício para trabalhar o seu glúteo e você ficar com a bunda mais empinada que um corgi. Mas esse vídeo aqui não é curtinho não, igual das redes sociais, porque não dá para ensinar um movimento tão complexo, tão rico, em apenas 3, 7 minutos. Então a ideia desse vídeo é fazer um guia completo para que você sempre consulte quando você tiver dúvida e for fazer esse exercício no seu treino. Vamos começar. A primeira coisa do agachamento livre é a pisada, o afastamento dos seus pés. Como é que eu sei qual que é a distância que eu tenho que deixar os meus pés? É mais fechado, é mais aberto, é voltado para fora? Tem uma técnica, uma dica para você descobrir qual que é a melhor abertura e posição dos pés para você. O que você vai fazer? Você vai deitar e aí você vai procurar uma coisa que seja vertical, pode ser o batente de uma porta. No caso aqui eu estou usando o próprio rack do agachamento para fazer isso. Então você vai deitar de lado e você vai deixar o seu quadril, a linha do seu quadril, alinhado aqui com essa referência vertical. Daí você vai pegar a sua perna e você vai puxar ela para cima. E você vai ver o quanto que o seu joelho passa da sua referência. Então nesse ângulo aqui, ó, ele passa esse tanto, quase um palmo. Agora, se eu abrir um pouquinho mais, se eu afastar a perna um pouquinho para o lado, olha o quanto ele passa mais. Esse é o meu caso, tá? Cada pessoa tem uma anatomia diferente, depende da estrutura óssea. Mas você pode fazer esta dica para você descobrir qual que é a melhor abertura para você. No meu caso, eu sei que é este ângulo aqui, que eu tenho maior amplitude. Se eu abrir mais ainda a minha perna para o lado, ó, eu já perco um pouquinho a amplitude. Eu já sinto um pinçamento aqui na frente. Não é legal você sentir esse pinçamento, senão você vai se machucar, você vai se lesionar no futuro. Então, não é nem reto e não é nem muito aberto. É mais ou menos uns 45 no meu caso. E é isso que eu vou replicar durante o meu agachamento. Na hora que eu for agachar, eu vou buscar essa posição que é mais confortável e me dá mais espaço para agachar. Outra coisa, calçado. Esse é o maior erro, é o erro mais frequente que eu vejo nas academias. O pessoal usando tênis de corrida, para agachar. Não dá. O tênis de corrida ele é mole. Ele vai deixar a sua base instável. E se o seu pé ficar instável no chão, o que acontece? Seu joelho entra, seu quadril machuca. Então, nada de tênis mole para agachar. Tente usar um tênis plano. Aqui no caso eu estou usando uma sapatilha de levantamento olímpico. Tá vendo como ela é dura? E como é que você sabe que um tênis é próprio para agachar, Eric? Ó, dá uma olhada nele. Quando eu levanto um pouquinho a ponta, quando eu levanto um pouquinho o calcanhar, toda a superfície debaixo do pé, da sola, sai do chão. Então, quando eu levanto um pouquinho o calcanhar, olha como a sola inteira já levanta. É um tênis duro, sólido, com uma boa base. Existem algumas marcas no mercado que trabalham com um solado mais duro, assim, para você agachar. E uma sola mais dura, mais rígida, vai te ajudar a agachar e estabilizar melhor a articulação, para o seu joelho não ficar sambando para lá e para cá e não te machucar. Não tenho tênis assim, Eric. O que eu faço? Agacha descalço, ok? A melhor solução para você agachar, para você aprender, é agachar descalça. Então, seus pés livres, isso vai te permitir ver se você tem esse arco, como é que fica a posição dos seus pés. E quando você for agachar, você vai pegar o dedinho calcanhar, agarrar o chão, ó, formando como se fosse patas de tigre, durante o tempo todo. Você vai pensar em 3 pontos de contato. Você vai pensar aqui, próximo do seu dedão, próximo do seu dedinho e o seu calcanhar. Esses 3 pontos em cada pé, você tem que manter em contato com o chão durante todo o seu agachamento. Eric, na minha academia não pode agachar descalço. Bom, aí você pode usar aquelas meias tipo calçado, que eu acho feio pra caramba, tá? Não vou falar a marca aqui para não tomar banimento, mas você pode usar aquelas meias que imitam calçado. Elas são ótimas para você agachar. Eu só acho muito brega e muito feio. Qual que é a altura que eu vou posicionar o pino de agachamento aqui no rack? O ideal é você colocar numa altura em que fique na linha da sua clavícula, tá vendo? Então,
Tá na linha da minha clavícula. Deixa eu tirar o microfone para não pegar. Tá na linha da clavícula. Essa é uma altura boa para você fazer um agachamento com a barra nas costas. Barra posicionada no rack. Detalhe de segurança. Se tiver as travas, já posicione elas. Como é que eu descubro a altura da trava de segurança? Você pega a barra, você agacha e aí você vê em qual profundidade você vai colocar as barras de segurança. Tem que estar livre para você fazer o movimento sem que a barra pegue nessas travas de segurança. Outro detalhe de segurança para você agachar, sempre agache de frente para o equipamento. Algumas pessoas agacham de costas para o equipamento. Daí na hora que vai guardar o exercício, na hora que vai guardar a barra, fica caçando aqui, ó, para encontrar. Cagada. A chance de você se lesionar, de se machucar na academia é grande. Por isso, agache sempre de frente para o equipamento, porque na hora que você vai guardar, que é quando você está mais cansada, você consegue enxergar melhor e você não sofre nenhum acidente na academia. Outra coisa, na hora que você for guardar a barra, tá vendo que o pino ele tem essa superfície aqui, toda arranhada? Ela foi exatamente para você bater, pressiona a barra contra essa superfície e aí você desce. Dessa forma você não comete o erro de deixar bem na pontinha aqui, ó. Muitas vezes a barra cai porque a pessoa não coloca direito no rack. Então, terminou de agachar, anda em direção ao rack, pressiona contra essa superfície e desce arrastando. Essa é uma forma segura de você nunca sofrer um acidente na academia com a barra. Para começar o exercício, você vai na direção à barra, vai colocar o pé embaixo dela. Vai posicionar sua mão de forma simétrica. Tá vendo essas marcas? Barras olímpicas possuem essa marca, é padronizado. Qualquer lugar do mundo que você utilizar uma barra olímpica vão ter essas mesmas marcas nessas mesmas distâncias. E qual que é a abertura que eu seguro aqui a barra, Eric? Você vai segurar o mais fechado possível, depende da sua mobilidade de ombro. Quanto mais fechado, mais mobilidade de ombro você tem que ter. Mas quanto mais fechado, mais tensão nas suas costas, mais seguro vai ficar o seu movimento. Então, eu já tenho a minha marca aqui. Se você sentir uma dor no ombro, pode ser que você tenha um ombro inflamado, alguma lesão, algum histórico de lesão. Daí talvez você tenha que segurar mais afastado aqui. Mas quanto mais aberto você pegar, menos tensão você vai ter nas suas costas, menos estável vai ficar a sua coluna durante o agachamento. Então segura assimétrico, coloca o pé embaixo da barra, entre embaixo dela e levante. Outro erro comum, as pessoas colocarem apenas um pé embaixo da barra e levantar. Dessa forma, quando a barra está leve, é fácil. Mas quando a barra está pesada, isso gera uma instabilidade, você vai começar a tremer. Então não faça isso, sempre levante a barra com os dois pés embaixo dela. E onde você deve apoiar a barra? Chegar próximo. Temos o apoio aqui no trapézio, que é o ideal, um agachamento de barra alta. Você que está na academia, esse tipo de agachamento, esse tipo de apoio tem maior aplicação. Então você encolhe as suas escápulas, ó, pressiona uma contra a outra, você vai formar uma boa prateleira para suportar a barra. Tá vendo? Agora, se ficar desconfortável para você, ou você não conseguir agachar nessa posição, você pode apoiar um pouquinho mais baixo. Aonde você vai apoiar? Bem no final da dobrinha do seu ombro aqui. Então quando você coloca o cotovelo um pouco para trás, você vai ver que salta um pedacinho do seu ombro. É nessa posição que a barra baixa, para você fazer o agachamento. Mas de regra geral, tente apoiar na posição alta, em cima do seu trapézio. Então encolhe as escápulas para trás, apoia a barra no seu trapézio. Primeiro passo, segura a barra de forma simétrica, pegada mais fechada possível. Segundo passo, coloca o pé embaixo dela, entra embaixo da barra, pressiona as escápulas, preparou o trapézio para suportar a barra, tirou do rack. E aí você anda um passo para trás, outro passo para trás e meio passo só para ajustar o pé. Os cotovelos para trás aqui estão empurrando a barra contra o seu pescoço, não é legal. O que você faz? Cotovelo na linha das costas. Isso vai aumentar a tensão nas costas,
mais tensão nas costas, maior suporte que você tem para sua coluna. O pé já está posicionado naquela abertura que a gente viu no começo do vídeo. Faça o brace. Se você não souber o brace, eu vou deixar um vídeo na descrição do canal, mas basicamente você puxa o ar, enchendo bem a barriga, sentindo a costela expandir e contrai o abdômen como se fosse levar um soco. Daí você vai descer, sempre pensando em manter a barra no meio dos pés. Então a barra não vem para frente, em que você levante o calcanhar, não vem muito para trás, a ponto de você levantar a ponta do pé. Lembra do que eu falei no começo? Os três pontos de apoio de cada pé, dedão, dedinho, calcanhar. Então, tem que estar o tempo todo em contato, barra no centro dos pés, vai descer o joelho em direção ao pé. O joelho nunca entra. Então, joelho em direção ao pé, dedão, dedinho, calcanhar, mantém a barra no meio dos pés, sobe. Você vai descer o suficiente para sentir a coxa e o glúteo alongar. Mas você não pode descer demais a ponto de você perder as suas costas. Percebe como a coluna mudou o formato dela? Não está errado para pouco peso, mas para um treino em academia de musculação, o ideal é que a sua coluna nunca mude de forma enquanto você agacha. Para isso que você mantém a tensão nas costas, para isso que você puxa o ar e faz o brace enquanto você agacha. Recomendação, para guardar a barra, apoia ela contra e desce. Enquanto você agacha, preste atenção na posição dos seus joelhos. Não deixe os seus joelhos entrarem. Tá vendo que nessa posição aqui, o pé colapsou, eu levantei os dedinhos, o meu tornozelo colapsou, meu joelho, meu quadril e com certeza a minha coluna. Portanto, mantenha o tripé, dedão, dedinho, calcanhar no chão, agarre bem forte eles e tente manter o seu pé, o seu joelho sempre alinhado com o seu pé durante o agachamento. Seja qual for a sua abertura. Se a sua abertura for mais paralela, assim, com os pés apontados para frente, o que não é muito comum anatomicamente, o seu joelho tem que ir em direção aos pés. Tá vendo que nessa posição eu não tenho muito espaço no meu quadril para descer, por isso que eu não tenho muita profundidade. É o que o teste apontou, o teste do começo do vídeo. Se eu deixo meus pés em sumô, eles bem afastados e apontados para fora, os meus joelhos precisam ir naquela direção também. Recomendação para você agachar. Se você não tem muita familiaridade com o agachamento, se você não tem muita técnica, faça agachamentos com pausa. Exercícios com pausas ajudam o seu corpo a entender como ele tem que se comportar numa posição crítica. No caso do agachamento, a posição crítica é na posição mais baixa. Então desce e fica nessa posição. Tenta entender o movimento, tenta entender o que está contraído, o que está relaxado. Essas pausas estratégicas vão te ajudar a desenvolver a técnica do seu agachamento e melhorar muito ele. Dicas avançadas do agachamento livre. Quando você fizer o agachamento livre, vou fazer de lado para você ver, o ideal é que a barra faça um caminho em linha reta para baixo e para cima. Então na hora que você desce, ela desce o mais reto possível para baixo e o mais reto possível para cima. Isso parece um pouco óbvio, mas eu vejo muito isso na academia, da pessoa agachando dessa forma aqui. Tá vendo que eu estou formando um caminho diferente, um caminho curvo? Não é eficiente. Eu estou sobrecarregando algumas estruturas do meu corpo enquanto eu faço esse agachamento. Eu preciso manter o meu corpo carregado de forma uniforme. Quer dizer que ele está funcionando de forma harmônica para agachar. Uma outra dica avançada durante o agachamento é a diferença entre enfatizar a coxa para agachar, o quadríceps, ou enfatizar o glúteo. Como assim? Quando você agacha, o glúteo e a coxa eles estão trabalhando de forma harmônica para executar o movimento, mas você consegue enfatizar mais um ou enfatizar mais o outro. Se você quiser enfatizar mais a coxa, o ideal é que quando você chega aqui nesse ponto final do agachamento, o seu joelho ele vai viajar lá para frente, para cima do seu pé, e ele vai parar numa referência, tá? E aí é manter o joelho nessa referência o máximo possível enquanto você sobe. Claro que no finalzinho
o joelho ele tem que voltar para trás para você ficar de pé. Mas quanto mais tempo você permanecer durante a subida com o seu joelho nessa referência, mais você vai sentir a coxa trabalhando. Porque é muito comum não, mas é comum para algumas pessoas, inclusive eu, que tenho uma coxa menos desenvolvida, trazer o exercício para o glúteo. Então, na hora que eu vou subir no agachamento, para mim, a minha tendência é subir o quadril antes e já tirar o joelho da referência. Dessa forma, eu sobrecarrego o meu glúteo para completar o agachamento. Tá vendo? Como se fosse um exercício de bom dia, ó. Então repara nisso no seu agachamento, filme-se de lado e veja se na hora que você agacha, na hora que vai subir, o seu joelho não dispara lá para trás no início da subida. Se o seu joelho dispara lá para trás no início da subida, você está sobrecarregando mais o glúteo do que a sua coxa. Claro que ambos vão trabalhar. Outra dica avançada de agachamento, muitas pessoas elas têm restrição nessa articulação aqui, ó, no tornozelo, quer dizer que elas não, na hora que elas descem, o joelho é bloqueado por um tornozelo duro. Daí, como o joelho não vai para frente mais, o que acontece? Para a pessoa continuar descendo, ela precisa compensar com as costas. Ela precisa curvar a coluna, a lombar, e projetar o peso para frente para ela não cair. Porque se eu ficar reto, sem tornozelo, eu caio para trás. Então, se você fizer um agachamento e tiver a sensação que você precisa se apoiar para não cair para trás, para manter as costas retas, é muito provável que você tenha uma restrição de tornozelo. Se esse for o seu caso, a solução a curto prazo para você conseguir agachar já é você colocar um calço no calcanhar. Então, você pode pegar uma anilha ou duas anilhas pequenas e aí você vai apoiar o seu calcanhar para você poder agachar em profundidade, trabalhar bem a coxa, trabalhar bem o glúteo, sem ter essa limitação do seu tornozelo. E como eu faço isso com a barra? Você vai posicionar a anilha ou as anilhas atrás de você, vai pegar a barra no mesmo setup que eu já expliquei, dá um passo para trás e busque a anilha com seu pé. Encontrou a anilha, dedinho, calcanhar, totalmente apoiado, suba e desça. Fazendo brace, nas mesmas recomendações que eu já fiz anteriormente. E a solução a longo prazo para você resolver essa sua restrição, essa sua limitação, é mobilidade de tornozelo. Mobilidade de tornozelo, você pode trabalhar dessa forma mesmo. Você pode empurrar o seu joelho para cima do seu pé, impedindo ele de colapsar, tá? Isso aqui não é uma mobilidade, isso aqui eu só estou fazendo meu pé colapsar. É empurrar o seu joelho lá para frente, mantendo o calcanhar apoiado no chão. Pô, Nagata, mas na hora que eu vou agachar, eu sinto um pinçamento aqui na frente do quadril. Bom, aí temos um problema. Pode ser que a sua estrutura anatômica, o seu osso mesmo, seja construído de uma forma em que você não tenha muito espaço para agachar. E aí vai ficar pinçando. Qual que é a solução? É procurar afastamentos, fazendo aquele teste do início do vídeo, em que você não sinta esse pinçamento. E aí você começar a agachar dessa forma. Outra solução, o que é muito comum associado a esse pinçamento na frente, é a falta de mobilidade de tornozelo. Então, você pode usar uma anilha, um calço, o seu calcanhar, para você procurar outros tipos de afastamento em que você consiga agachar sem sentir esse pinçamento para trás. Porque em muitos casos, o que acontece nesse pinçamento? A pessoa, na hora que ela vai agachar, ela não consegue manter o equilíbrio por falta de mobilidade de tornozelo, então ela cai, ela tem uma tendência de cair para trás. Quando você cai para trás, o que o seu corpo faz? Ele busca puxar o joelho em direção ao peito para compensar, e aí você ativa muito esses músculos na frente do quadril. Excesso de tensão na frente do quadril pode gerar esse pinçamento também. Inclusive, ó, só de me sustentar dessa forma, para eu não cair para trás, eu já estou sentindo um pinçamento na frente do meu quadril. E eu não tenho este problema crônico, tá? Então, seu pinçamento na frente do quadril pode ser uma restrição de mobilidade. Se você trabalhar a mobilidade do seu tornozelo e do seu quadril, provavelmente você pode eliminar esse problema.
Eu digo você pode, porque se você fizer uma ressonância magnética e descobrir que realmente falta espaço, aí não tem o que fazer, aí você vai ter que procurar ou aberturas diferentes, ou senão você vai ter que agachar com um limitador. Talvez você não chegue nem no paralelo, talvez você tenha que agachar dessa forma aqui. Ou senão, outra solução para quem tem pinçamento no quadril é agachar com uma caixa atrás, um banquinho seguro, tá? Então você vai agachar, é como se sentasse no banco e subisse. O banco vai te ajudar a suportar o seu peso, a te apoiar para você não desequilibrar e não hiperativar os músculos da frente aqui do seu quadril. Quantas séries e repetições eu trabalho? O agachamento livre é um exercício que trabalha o corpo inteiro. E você tem várias formas de trabalhar ele. Você pode trabalhar com bastante peso e poucas repetições, ou você pode trabalhar com muitas repetições e menos peso. Só que aí entra o seguinte, o agachamento, como o seu corpo inteiro está trabalhando e você está com uma barra nas costas, é muito provável que vai gerar muita fadiga. E essa fadiga vai fazer seu coração disparar. Então, se você trabalhar com séries longas, de 20 repetições, 30 repetições, é provável que você vai falhar por conta do cardio, por conta da sua respiração, que você não está dando conta de respirar o suficiente para alimentar aí os músculos. Então, o ideal é que você trabalhe numa faixa de repetições em que você fale por conta das pernas, em que você sinta a coxa fritando e ela seja o limitante do seu exercício. Dessa forma, você vai estar treinando as pernas. Claro que se você quiser usar o agachamento com propósito de cardio, você pode usar, é bem-vindo, não tem problema nenhum. Agora, se você quiser treinar para hipertrofia, para aumentar, deixar a coxa grossa, o bumbum empinado, daí o interessante é você agachar com uma carga para você conseguir fazer um número de repetições que não seja tão alto a ponto de você ficar muito ofegante e ser limitada pelo cardio. A ponto de você não parar a série porque você está morrendo. E quantas séries eu faço na gata? Eu não gosto de trabalhar mais do que 5 séries para hipertrofia no agachamento livre. Por quê? O agachamento livre também trabalha muito os eretores de espinha. Então, fazer muitas séries de agachamento, pega um treino e faz 10 séries de agachamento, você vai ficar destruída, tá? Principalmente a sua lombar, porque ela está o tempo todo ali sustentando, suportando o peso. Então, o ideal é você trabalhar aí 3 a 5 séries por sessão e completar o restante do volume com outros exercícios que não sobrecarreguem tanto a sua coluna, como uma cadeira extensora, uma mesa flexora, ou mesmo um afundo, que você não precise de tanto peso para você colocar nas suas costas. Esse foi o guia do agachamento livre, o guia mais completo que eu pude trazer para você. Se você quiser saber como aquecer, como se preparar, quais mobilidades você tem que fazer, investir aí para poder fazer um bom agachamento livre, pode comentar preparação agachamento, que aí eu vou saber que você se interessa por esse vídeo e eu vou produzir ele. Se você quiser saber mais sobre o brace, como estabilizar a sua coluna e prevenir hérnia de disco, prevenir lesões, dores na lombar, tem um vídeo na descrição pronto já. Eu pretendo fazer um vídeo mais longo, mais profundo sobre esse tema, mas tem um vídeo curtinho que eu já gravei para as redes sociais e que funcionou bem e ajudou muitas pessoas. Tem muito mais conteúdo neste canal, eu falo um pouquinho sobre dor no joelho, falo um pouquinho sobre dor na lombar. Se você quiser, eu vou deixar no card para você clicar. Continue treinando, mande suas dúvidas para mim no comentário, eu respondo todos os comentários, eu leio e eu respondo. Saúde é movimento.